Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos aqui continuar nosso conteúdo da aula passada. Então, relembrando aqui tudo que nós estudamos, a gente viu sobre o Renascimento. E eu parei no momento em que eu ia falar sobre os três artistas, Leonardo, Michelangelo e Rafael, que foram os três grandes principais artistas do período do Renascimento. Então, para a gente pegar o gancho agora do início dessa explicação, eu vou fazer aquela ponte da aula passada para a gente ir dando sequência a esse novo conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então, na aula passada, eu falei para vocês a respeito das principais características técnicas. Então, as características técnicas da arte são, que temos aqui nesse slide, o uso da perspectiva, o uso do claro-escuro, a representação do realismo na imagem, o uso da tela e da tinta a óleo e o individualismo, possibilitando o aparecimento do artista com diferentes estilos e autonomia no seu quadro. Então, explicando novamente essas características para vocês. A perspectiva. O que é a representação da perspectiva? Eu vou aqui em um quadro para poder explicar essas características para vocês, tá? Vou aqui nessa, por exemplo, que é o afresco da Última Ceia, feita por Leonardo da Vinci. A representação da perspectiva é isso aqui. É eu conseguir representar aquilo que está em primeiro plano em um tamanho maior. Primeiro plano é aquilo que está à frente do quadro. E à medida que vai se afastando, vai proporcionalmente diminuindo. Então ele coloca muito bem representado no fundo do quadro. A sala, o ambiente em que Jesus e os apóstolos estão, vai proporcionalmente sendo representado em tamanhos menores, vai diminuindo à medida que vai se afastando. Vemos isso na parede, nas janelas, no teto e lá no fundo. Então aqui, esse detalhe do quadro aqui, ele foi se afastando, foi diminuindo. Então isso é a representação da perspectiva. Então vamos voltar lá nas características, depois eu vou falando quadro por quadro, imagem por imagem deles. O uso do claro escuro é o esfumaçar, é a representação do rosto e das mãos. Claro escuro, eu não vou fazer nenhum contorno para representar olho, nenhum contorno para representar nariz e boca, assim por diante. Não, todos os elementos do rosto eu vou trabalhar fazendo claro, escuro, esfumaçando. Isso vai proporcionar uma visão mais realista da imagem, principalmente no rosto, nas mãos e nos pés. O realismo é isso. O realismo, ele vem com essas duas características, a perspectiva e o representar do rosto com claro e escuro. Uso da tela. Gente, até antes do Renascimento, por volta ali do século XIV, quando surgiu, não existiam telas. Então, onde que os artistas pintavam? Ou na parede ou em alguma madeira. Agora não, a partir daí nós vamos ter a tela em tecido. Essa tela tradicional de pintura que nós temos nos dias de hoje surgiu nesse período. Então, outra característica que não vem colocando aqui, mas eu explico para vocês, é em relação à tinta. Antes, quando eles pintavam nas paredes ou na madeira, a técnica que eles utilizavam para fabricar as tintas era a têmpera, que era a clara de ovo como aglutinante, mas o pigmento proporcionando a tonalidade das cores. Então eles tinham somente pouquíssimas cores, dentre azul, vermelho, amarelo, predominando. Agora aqui no Renascimento não, surge a tinta a óleo e eles passam a ter uma quantidade, uma variação de tonalidades gigantesca. Então a tela, a tinta, as técnicas de perspectiva, de claro e escuro, tudo isso facilitou muito a representação do realismo na pintura. Então, por isso, nós temos esse grande passo, esse grande avanço no Renascimento. Então, falando do Leonardo da Vinci, né, dando início à apresentação dos três principais artistas do Renascimento. Além de pintor, o que Leonardo da Vinci foi? Ele foi cientista,
matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Olha a quantidade de atribuições que Leonardo da Vinci conseguiu estabelecer. Então, tudo isso caracteriza a personalidade do homem em um contexto geral do Renascimento. Por isso o Renascimento, o renascer, o despertar, o espírito do homem dessa época era curioso. Ele pesquisava, ele questionava, ele ia atrás para poder criar, descobrir o porquê disso, o porquê daquilo. Então tudo isso fez com que crescessem em diversas outras áreas, não só nas artes, a população de uma maneira geral da Europa, que foi onde tudo começou e depois se espalhou. Aqui é um provável autorretrato de Leonardo da Vinci, citação de Leonardo da Vinci. Vamos para as obras. Eu já comentei com vocês que Leonardo da Vinci fez, somente ele, cerca de 13 a 15 obras. Por que 13 a 15? Porque alguns historiadores consideram 13 obras somente de Leonardo da Vinci. Outros historiadores acham que foi 15 obras feitas somente por ele. Por que somente por ele? Porque Leonardo da Vinci tinha vários aprendizes que posteriormente se tornaram artistas renomados, como Verrocchio. Verrocchio foi um aprendiz, um aluno de Leonardo da Vinci. E quando ele ia ensinar técnicas de pintura para Verrocchio, ele também participava da pintura, ele colocava ali traços de suas mãos. Então, quando eles iam assinar essa obra, havia ali a assinatura de Verrocchio e também de Leonardo. Então, era uma obra a 4 mãos. Então, obras somente de Leonardo, nós classificamos entre 13 e 15, devido a essa constatação dos historiadores. Então, aqui, essa obra, Leonardo e Verrocchio, o Batismo de Cristo foi feito pelos 2 artistas. Adorazione d'Immagine, Uffizi é o nome da galeria, do museu em que se encontra. Estudo para Isabelle de Oeste, se encontra no Louvre. As Portas do Paraíso, Gibert. Salai, criado de Leonardo, representando São João Batista, se encontra no Louvre. Um detalhe interessante dessa obra, para vocês observarem, é em relação ao rosto e às mãos. Sempre Leonardo da Vinci procurava representar as mãos em algum movimento, justamente para poder representar aquela técnica de esfumato do claro escuro como seu objeto de estudo. Então ele estudava no rosto, nas mãos, às vezes nos pés também, para poder fazer a vivacidade da imagem, para que aquela imagem se torne mais real, mais viva. Virgem do Fuso, São Jerônimo perdido no deserto, a Dama com Arminho, a Virgem, o Menino Santana e São João Batista, na National Gallery em Londres, a Virgem com o Menino e Santana, no Louvre, a Virgem dos Rochedos. Observem, gente, que no Renascimento existem muitas obras com contexto religioso. Então a igreja foi sim uma das grandes patrocinadoras dos artistas desse período. Porém, não somente a igreja encomendava. Outras pessoas importantes da época, reis, rainhas, pessoas da sociedade também participaram dessas encomendas para os artistas. Então essas pessoas eram chamadas mecenas, que eu já expliquei para vocês no slide das aulas anteriores. A Anunciação, observem a questão das datas, 72 a 75. Então Leonardo, ele demorava para fazer um quadro, não pela dificuldade, além dele ser uma pessoa completamente perfeccionista, além de todas essas características de detalhes que ele considerava assim, nunca concluído, que ele sempre achava que poderia melhorar. Fora isso, as outras pesquisas que ele fazia.
os outros estudos que ele fazia. Então, enquanto Leonardo desenvolvia uma pintura em um quadro, ele estudava sobre o submarino, ele estudava sobre a primeira máquina voadora. Então, ele tinha várias ideias ao mesmo tempo e não se contentava em desenvolver somente uma. Então, isso fez com que Leonardo produzisse pouquíssimos quadros. Por conta desse fator, pela sua curiosidade em diversas áreas, pelo fato dele não conseguir se concentrar em um único trabalho por vez e pelo fato de ser extremamente perfeccionista, dele não dar por concluído facilmente um trabalho. Ginevra de Bence, Retrato de Mulher, de perfil, Bernardo de Borocelli, A Última Ceia, que eu já comentei aqui com vocês em relação à perspectiva, as características da pintura do Renascimento. Agora também, outro detalhe dessa obra é que ela não é um quadro. Então isso gera, às vezes, alguma, vamos dizer, pegadinha em alguma questão, se referindo ao quadro. A Última Ceia, ela é uma pintura, ela é um afresco, ou seja, ela foi feita na parede da Capela de Santa Maria della Grazie, em Milão. Foram os padres que encomendaram essa obra para Leonardo. É uma obra consideravelmente grande, porque ela mede cerca de 3 metros de altura por 5 metros de comprimento. Então é um painel, é uma parede grande, onde ele fez com a técnica de afresco essa pintura. E essa pintura ele levou anos para fazer também, por aquela questão que eu referi como característica pessoal de Leonardo da Vinci, o fato dele ser perfeccionista. Muitas vezes ele era pego durante a noite entrando no refeitório para poder concluir, acertar um detalhe ou outro na pintura. E isso incomodava muito os padres, porque para os padres a obra já estava pronta. Mas na visão do artista, essa obra nunca foi concluída. Ele sempre achava que tinha algum retoque a ser feito, até o momento em que os padres proibiram a entrada, colocaram guardas na porta do refeitório para que Leonardo não entrasse mais para mexer em sua pintura. Aqui Mona Lisa, que se encontra no Louvre, que é uma das principais obras de Leonardo da Vinci também. Por quê? Dessa grande importância da obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, porque ela tão mundialmente famosa e falada, e muitos artistas fazem releitura. Qual a importância de Mona Lisa e quem é Mona Lisa? Então existem vários questionamentos a respeito dessa obra. O fato que ela se tornou mundialmente conhecida a partir do momento em que ela foi roubada do museu. No dia em que ela foi roubada, não havia nenhuma segurança que protegesse a Mona Lisa, não só Mona Lisa, mas como todas as outras obras. Quem roubou Mona Lisa foi um funcionário do Louvre, que era italiano, e que ele considerava a obra Mona Lisa pertencente à Itália, pelo fato de Leonardo da Vinci ter sido um artista italiano. E no momento Mona Lisa se encontrava na França, em Paris, no Museu do Louvre. Então ele queria o quê? Pegar a obra da França e levar para a Itália, onde ela deveria permanecer. Só que, claro que ele estava, isso foi considerado um roubo, ele tinha problemas mentais, ele simplesmente retirou o quadro da parede, pôs debaixo do braço e foi para sua casa. Ele foi facilmente encontrado, mas o fato é que a partir daí Mona Lisa passou a ser extremamente bem protegida, com seguranças e tal como ela é até aos dias de hoje. Mona Lisa, ela não tem valor, é um quadro incalculável, não existe valor para Mona Lisa, porque o museu não tem intenção alguma de comercializar Mona Lisa, ela pertence ao Louvre, mas acredito, sem sombra de dúvida, que se um dia a obra fosse leiloada, ela iria ultrapassar todos os recordes em termos de valores de outras obras de artistas também importantes. Os artistas mais importantes, abrindo um parênteses aqui, em que teve suas obras leiloadas num valor mais alto, foi Gauguin,
que bateu o recorde anterior a uma obra de Leonardo da Vinci que foi encontrada no ano passado. Essa obra representava a imagem de Jesus Cristo, tem o título de Salvatore, e essa obra foi leiloada a aproximadamente 300 milhões de reais. Então, convertendo no valor em real. Então, essa obra bateu o recorde de valor mais alto em um leilão de uma obra de arte. E ela pertence a Leonardo da Vinci. Então, são investidores, pessoas que compram as obras de artes para investimento. Então, provavelmente, Mona Lisa, sendo uma obra mais conhecida do Leonardo da Vinci, se ela viesse a ser leiloada, com certeza ela ultrapassaria. Agora, em termos de técnica, por que Mona Lisa tem toda essa importância também? Quem era Mona Lisa? Mona Lisa ela não era nenhuma figura da sociedade, da nobreza italiana da época, da França, da Europa, não. Mona Lisa ela era esposa de um camponês que era amigo de Leonardo da Vinci. Então, o questionamento era: como que Leonardo da Vinci recusa produzir obras para reis e rainhas e pintou Mona Lisa, sendo que ela não era conhecida na sociedade europeia da época? O fato é que Mona Lisa foi um objeto de estudo de Leonardo da Vinci. Ele não fez sob encomenda, ele fez como objeto de estudo. Qual foi o estudo de Leonardo da Vinci em termos de técnica na Mona Lisa? Ele estudou o rosto. Então, o esfumato, que eu falei para vocês, nos olhos, nariz, boca, mãos, onde não existe nenhum tipo de contorno para poder fazer o efeito da vivacidade. É o esfumato, é o clarear, escurecer as tonalidades, até proporcionar esse efeito de realismo na expressão facial. Por isso muitas pessoas, quando acompanham o olhar da Mona Lisa, dizem que tem a impressão que ela segue com o olhar. É por esse efeito que Leonardo da Vinci conseguiu proporcionar através do olhar de Mona Lisa. Finalizando aqui as outras obras de Leonardo, o Homem Vitruviano, que foi um desenho onde ele estudou a anatomia do corpo humano, entre movimento de braços, movimentos de perna. Ele foi o primeiro artista a colocar desenhos da figura, da anatomia humana, para proporcionar melhores estudos aos médicos da época, porque até então não existia nenhum livro ilustrado, não existiam gráficas para poder ilustrar estes livros. Então, todo esse material serviu de estudo para médicos da época. Aqui a estátua, que eu mostrei nesse slide anterior, é uma estátua, uma escultura de Leonardo da Vinci, que fica em Uffizi, essa homenagem a Leonardo em Milão. Aqui é um estudo do embrião, ou seja, foi o primeiro desenho em que Leonardo desenhou o embrião, o útero de uma mulher grávida. Foi esse primeiro desenho. Então, a contribuição para a medicina foi imensa. O estudo da anatomia, estudo dos ossos, a primeira máquina voadora. Leonardo fez os projetos. Ele levou a assinatura? Não levou a assinatura como projetor, porque ele não chegou a concluir. Na época não existiam nem técnicas apropriadas para poder produzir aquilo que Leonardo desenhava em seu papel. O projeto da primeira bicicleta, da máquina voadora, do paraquedas. Então, tudo isso fez com que Leonardo da Vinci se tornasse tão importante na sociedade da época, não só para os artistas, mas para toda a sociedade europeia, devido à sua grande contribuição, não só na pintura, para diversos outros estudos, anatomia, ciência e assim por diante. Pessoal, então finalizamos aqui. Próxima aula vamos para Michelangelo e Rafael Sanzio. O mais demorado é Leonardo da Vinci, que realmente existe muito conteúdo sobre ele. Tá bom? Próxima aula finalizamos Renascimento. Espero que hoje tenha ficado claro para vocês as explicações, tá certo? Até nossa próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem, terceiro ano. Um beijo bem grande para vocês.